Graça e paz, irmãos, tudo bem? Dou primeiramente graças a Deus e a todos. Com mais um vídeo aqui sobre um tema bastante interessante com a minha filha Stephanie. Paz de Deus a todos. Então, é sobre um show de um cantor de rap que aconteceu há 2 semanas atrás. Nesse show morreu 10 pessoas de uma forma muito estranha. Vamos estar mostrando aqui algumas fotos nesse vídeo e vai servir de muita importância para nós cristãos, né? Então vamos estar comentando sobre isso. Totalmente satânico esse show. Foi um sacrifício, na verdade, a Satanás. E sabemos muito bem que essas coisas sempre aconteceu desde muitos anos, desde do começo, na verdade, da criação. Mas esse foi bastante assim público, né? Público e bastante eh, Escancarado. escancarado, né, Exatamente. a todos, não? Então está aí nas mídias, então o Stephen vem me mostrou esse fato e achei interessante fazer um vídeo e comentar sobre isso e vai ser um alerta para nós. Comenta um pouco, Stephen, sobre. Tá bom. Primeiro eu queria comentar com os irmãos mais ou menos a família dele, a descendência dele, em que meio que ele está inserido, né? Porque o cantor se chama Travis Scott. Os jovens, a maioria dos jovens devem conhecer, ele é um cantor de rapper americano. E ele é namorado, né, da Kylie Jenner, da família Jenner. Então ele tá inserido ali naquele mundo da família Kardashian, Jenner. Ele é cunhado do Kanye West, certo? Então são pessoas muito poderosas que detêm muito dinheiro em suas mãos, certo? E também é, tem muita influência, não no mundo, então influencia diversas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, as mulheres, todas as meninas, todos os meninos se influenciam nessas famílias, nas Kardashians, nas Kylie Jenner, porque elas são lindas, elas têm muito dinheiro, muita ostentação. Igualmente, o Travis Scott, que faz música, né, de rap americano. Tá bom. Ele é um cantor que já há anos, né, faz músicas demoníacas. Se a gente for ver as letras dele, é mesmo um culto, não? São mesmo adorações ao demônio. Isso se pode comprovar. Os irmãos podem pesquisar no YouTube e ver. Mas esse show que ele fez, na verdade, ele ia fazer uma semana de show. Era um festival de música chamado Astroworld, que aconteceu lá no Texas. E nesse show havia muitas simbologias demoníacas. No cenário dele, Cenário. a coisa principal que havia no cenário dele era uma montanha em forma de montanha, não uma estrutura em forma de montanha, e que no meio dessa montanha havia um portal. E que dentro do portal estava escrito: Eu te vejo do outro lado. O cantor também, para anunciar não esse festival de música, ele postou vários cartéis na rede dele, do Instagram, que diziam coisas assim: a verdadeira distopia está aqui. Quando o final chega, isso realmente é o começo. E a foto aparece um demoniozinho, ele como um demônio, não com orelhas e com caras gritando. Vamos colocar, né? Vamos Vamos colocar colocar na aí a tela foto para para você, né? vocês verem, que é bastante, né, estranho e bem escancarado, né, o que ele quer dizer, porque realmente ele tá aparecendo como um demônio. Eu também vou colocar aqui para vocês verem o portal e o que estava escrito dentro do portal, que estava escrito Vejo você do outro lado. E também, na camiseta que ele estava usando, era tipo um portal onde pessoas passavam desse portal e se transformavam em demônios, certo? Há muita aí semelhança com o portal que ele colocou no concerto. Ele vestiu uma camiseta onde pessoas passam do portal e passam para o outro. Bem assim, terrorífico, né? Bem medonho, vamos dizer assim. Também, pronto, ele colocou também uma cruz invertida, né? As pessoas comentaram bastante sobre isso, em direção ao portal, e que isso causou um pouco de espanto nas pessoas. Temos que falar sobre o portal. Esse portal que ele colocou no show dele, ele colocou já em diversas outras vezes, em outros shows dele, em outras festas dele, mas ele colocava esse portal em forma de cabeça dele, e na boca dele as Com a pessoas boca aberta, entravam né? ao show, certo?
E nós podemos ver e também pesquisar na internet que existem diversos rituais satânicos em que o portal, né, a forma em que as pessoas entravam nesse ritual eram exatamente isso, uma estrutura enorme de uma pessoa, de um demônio, com a boca muito grande, aberta, e que as pessoas entravam dentro desse portal, certo? Vamos dizer assim. Então tem muita semelhança com rituais satânicos. Eu também vamos entrar no tema das mortes, certo? Como é que ocorreram essas mortes, o que aconteceu, como que as pessoas faleceram, né? Foram mortas nesse show. O testemunho das pessoas são que elas sentiram que alguma coisa foi injetado no pescoço delas e que elas imediatamente caíram ao chão. E já daí elas não recordam mais nada. Isso é o testemunho das pessoas. Sim, segundo os da polícia, que eles foram pisoteados, não? Exatamente. De alguns, A né? mídia diz que eles foram pisoteados, certo? A única coisa que eles dizem é que eles foram pisoteados. Mas o testemunho das pessoas é outra coisa. Também eu já vi vídeos de um policial que trabalhou naquele dia, naquele show. Eu também vou deixar o link para os irmãos aí na descrição, onde ele dizia que a primeira parte, num primeiro momento, o testemunho das pessoas foi esse. Que eles foram injetados com alguma substância e caíram ao chão. E depois as pessoas foram pisoteadas, algumas pessoas foram pisoteadas porque as pessoas ficaram com muito medo. Tava acontecendo algo muito errado ali no meio, ou seja, alguém estava injetando alguma coisa nas pessoas e elas começaram a correr. E aí causou algumas lesões, porque muitos foram feridos, mas só morreram 10, certo? Os que foram injetados. E muitos foram feridos por pisoteamentos, lesões, coisas assim. Então vemos uma clara mentira da mídia nisso daí. Não vê quem não quer. Essa é a questão. Porque vemos nos vídeos, vamos deixar algumas imagens para ver que eles davam convulsões. Vamos deixar algumas imagens. Né? Uma pessoa pisoteada, quando ela morre pisoteada, ela morre com falta de ar, não é asfixiada. Então essas pessoas, a maioria, tem vídeos de pessoas que eles estavam dando convulsões. Convulsões e ao mesmo tempo que dava as convulsões, as pessoas se afastavam, entendeu? As pessoas deixavam um espaço. Dava para ver claramente que a pessoa não estava sendo pisoteada, que havia um grande espaço entre a pessoa que estava sendo convulsionada, que estava tendo uma convulsão, e as pessoas que estavam as outras pessoas que estavam assustadas. Então, ela não estava sendo pisoteada, essa pessoa que estava tendo as convulsões, tendo a parada cardíaca, certo? Aí, depois, pode ser que sim, eles foram pisoteados, porque as pessoas começaram a ter muito medo e a correr no meio dos shows. Tem algumas pessoas que até subiram no palco do cantor a pedir ajuda. Eles estavam desesperados porque as pessoas estavam morrendo perto deles e eles foram subir no palco para pedir ajuda. Isso entramos em outra fase do concerto que foi bem ele não bem parou o concerto, demoníaco. não? Seguiu Exatamente. Esse vamos entrar na fase mais demoníaca do concerto, em que as pessoas pediam ajuda para ele, as pessoas subiam no palco e pediam ajuda para ele. As pessoas estavam gritando no show e dava para perceber claramente, ele lá em cima via o panorama todo do concerto. Ele com certeza viu todo aquele panorama onde as pessoas estavam morrendo. E ele não parou o show. Tem vídeos, que eu vou deixar pros irmãos também aí, em que ele canta, tem um corpo sendo passado por em cima das pessoas, morto, e levado para fora, e o cantor não parava de cantar porque ele não queria parar o show dele. Enquanto ele cantava, nem cantava, né? Ele fazia um som bem estranho, uma coisa bem ruim de ouvir, nada agradável. E é outro assunto que nós vamos entrar, né? Sobre as frequências, a influência da música, Claro, o que bem nos traz. ritualística mesmo, Muito né? Quando as ritual. pessoas estavam morrendo, ele fazia um som, ele não Um cantava, som. ele fazia... Sim, um som bem estranho, bem estranho. E que os irmãos vão conseguir, não acho que não vão conseguir ouvir, mas depois eu também posso deixar o link para os irmãos aqui verem aí embaixo. O nosso intuito é alertar, acordar e ver que essas coisas, rituais satânicos, realmente acontecem e ultimamente está sendo mais escancarado na nossa frente, porque ele tem alguns shows que não são tão escancarados, mas afinal talvez sim era adorando ao demônio, mas não era tão escancarado. Aí ele não. Ele demonstrou no show dele que realmente aquilo era satânico e que as pessoas morreram
muito estranhamente e que havia um porquê, que era oferecer ao demônio essas pessoas. Tanto que, ao começar do show e ao fazer o show, há um portal que se passa de um portal de um lado para outro e a pessoa se transforma num demônio e ele diz que o fim é o começo. Ou seja, antes de começar o show é isso. E de repente, no fim do show, morrem pessoas. As pessoas passaram de um lado pro outro, não? As pessoas passaram de um lado e se transformaram em outra coisa, que na camiseta dele era um demônio. Está do E é o lado do começo. outro, né? Quando Claro. você pensa que é o fim, é o começo. É que, na verdade, toda a morte, para nós, seja cristãos ou não cristãos, Sempre é o é o começo. começo de Sim. uma nova história, né? Mas aí ele já está demonstrando que é o começo do quê? Começo. Não de uma boa, Uma não boa de um bom lugar, né? Está Exatamente. mostrando aqui do lado dele lá, né? Porque não falou nada de Deus ali, né? Mesmo que é totalmente satânico. Então, amados, sabemos que ao nosso redor, não? Movido, nós somos ao nosso redor movido de coisas espirituais, não? De forças, não? Então, essa é o nosso objetivo aqui, alertar e dizer que o cuidado. Como você tem que fazer com seus filhos? Como cuidar dos filhos? Dá um conselho, vamos ver como fazer os pais para ter esse cuidado dos filhos sobre as músicas. Porque, sabe, eu já tive, né, eu tenho dois, né, o Júnior e a Stephanie, e quando o Júnior, meu filho, era mais influente a escutar rap. Eu já vi ele escutando rap, e até hoje eu já conversei com ele muito sobre as músicas rap, não? Sobre certos tipos de músicas, não só sobre o rap, né? Pode ver que o rap sempre é metido mulheres desnudas, Sexualização das semidesnudas, né? mulheres. Beber e sempre influencia o ser humano a esse mundo, né? Sim. Sempre as músicas ela é voltada a esse mundo, né? É totalmente pecaminoso, não? E satânico, né? Exatamente. E como fazer para evitar os filhos? Tomar o celular? Como fazer? Porque se tem um celular, tem que ter internet. Não é assim. Tanto que acontecem muitos confrontos entre os filhos e os pais na hora da adolescência e os adolescentes se revoltam contra os pais por isso, porque os pais simplesmente se limitam a dizer: não, você não vai fazer isso, porque isso não é bom. A pessoa que recebe essa informação, ela não entende o porquê. Quem entende é simplesmente o locutor que diz pra ela que ela não deve fazer aquela coisa, mas ela tem que explicar aos pais. Eu acho que, né, o trabalho dos pais é explicar o porquê não, é lecionar, entendeu? Aí eles dizem, não, isso não é bom, filho, porque tal, porque a música é muito influente, porque nós nos guiamos pela palavra de Deus. Se nós não estamos guiados pela palavra de Deus, não há paz, senão outra coisa, porque se não é de Deus, é do inimigo. E explicando para os filhos, sendo amigo dos filhos, para que eles possam entender, certo? É que dá Acho uns que esse ver é o que caminho. hoje os pais, na verdade, não tem que acordar para a vida, não? E não é ficar querendo frear, tirar o celular ou ficar todo o tempo. O que se você está vendo? O que você está vendo? Eu creio que esse não é o caminho, né? Não. É buscar a conhecer sobre essas coisas. Por isso que estamos falando. Eu, principalmente, tento um pouco invadir esse mundo, claro, não tenho tempo para isso, mas um pouco devemos, não? Conhecer essas estratégias do inimigo para poder combater contra eles. Porque Sim. se nós não conhecemos as armas deles, como vamos combater contra as armas dele? O caminho que ele está Exatamente. vindo, não? Então, qual é o caminho que ele está vindo? Ele está vindo pela música, principalmente a música. Ele usa muita música, não? Sim, totalmente. E muitas das Exatamente. vezes os filhos, eles ficam escutando escondido dos pais. É. Porque sabe que os pais é crente e tal, não vai gostar, vai xingar ele, vai brigar. Então eu creio que o caminho não é brigar, não. A única coisa O que vai caminho é fazer... sentar com o filho, mostrar Sim. o vídeo, né? Mostrar o vídeo, tá vendo? Esse cantor canta isso, muda aqui. É sempre influenciado a levar ao pecado. Então, isso aí desagrada a Deus Sim. e orar a Deus com os filhos. Eu creio que esse seria o caminho, Sim. não? O que eu acho é por etapas, certo? Primeiro, esse vídeo é também intencionado para os jovens, mas primeiro para os pais, porque os pais podem ensinar aos seus filhos. Eles vão entender muito mais se um pai explica, se o pai dele ou a mãe dele explica. Depois de saber que isso realmente é direcionado aos pais e que os pais devem acordar, é saber que antes de falar sobre coisas de Deus, sobre o demônio, sobre Deus, temos que ser amigos dos nossos filhos. Porque se o pai for ensinar alguma coisa pro filho dele, sobre a religião, sobre o que ele crê ou o que ele não crê, e o filho não ser amigo dele, ele não vai acreditar no pai dele.
entendeu? Claro, Então, primeiro, vamos fazer um outro vídeo, vamos terminar já com esse, porque já está ficando um pouco longo, mas vamos fazer um outro mais relacionado, né, até junto com o Vitor, talvez, ou com o sim, Júnior, com os jovens, né, como os pais devem lidar, que isso é muito importante, com os filhos, não só sobre o tema da música, sobre em vários, né, vários temas, né, e vamos deixar por esse tema por um outro vídeo. exatamente. Mas o que nós queríamos dizer aqui, pelo menos um pouco, né, encaixando dentro desse vídeo, que é o nosso intuito é alertar os pais e os jovens para fugir dessas coisas, alimentar desse alimento que é a música, né, que isso leva ao mundo oscuro, né? Simplesmente eu acho assim, se você quer continuar ainda escutando músicas mundanas, que eu digo, que falam não sobre Deus, né, não sobre coisas boas, mas simplesmente tenha em mente que esse concerto, esse show, teve alguma coisa estranha, foi realmente demoníaco. Você que aí que viu que realmente tudo que a gente explicou aqui tem alguma coisa estranha, tem simbologias que realmente fazem sentido que a gente disse aqui, pensa sobre isso, entendeu? Porque ao você entender que esse show foi demoníaco, talvez você consiga agora ter mais visão, selecionar mais o que você vê, o que você não vê, entendeu? Então, o que a gente tá querendo mais é acordar, alertar e verem, porque foi algo tão escancarado que a gente quer que realmente as pessoas entendam que isso realmente foi demoníaco e aos jovens mais ainda, né? Que às vezes não veem isso como demoníaco e que isso é simplesmente para chamar atenção. Mas é isso, meu irmão, é isso. Deus te abençoe por estar até o final, né, assistindo. É de grande importância, vamos fazer outros relacionados a esses assuntos. Então, agradecemos a todos, um abraço, que a paz de Deus e a paz e a graça fica nos nossos corações, né? Exatamente. Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a todos e a gente se vê num próximo vídeo, certo? Um abraço, fica com Um Deus. abraço.